Ela não diz assim: olha, vai nada bem, acabei de perder meu filho, não vai nada bem, eu estou mal, é um dia triste, é um dia ruim para mim, é um dia péssimo. Ela não diz nada disso. Quando ela ouve essa pergunta, ela diz: vai tudo bem. Mas ela diz vai tudo bem, não pela situação que ela vê, mas pela situação que ela crê. Nós não falamos aquilo que nós estamos vendo da situação, do ponto de vista humano. Mas eu e você, como filho de Deus, falamos o que nós vimos do ponto de vista da fé, do ponto de vista espiritual. Ninguém produz nada com palavras de murmuração, com palavras de reclamação. Nos Estados Unidos se fala inglês, no Brasil português, e os filhos de Deus falam a linguagem da fé. Não é, irmãos? Não é? Nos Estados Unidos se fala inglês, no Brasil português. Eu e você, além de falar português, eu e você falamos a linguagem da fé. O universo é sustentado pela palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Eu e você fomos criados pela palavra de Deus. Tudo está sustentado na palavra de Deus. Se o meu pai fala uma linguagem que é de fé, eu, como filho dele, também falo a linguagem da fé. Deus tem chamado você para falar sobre fé no teu trabalho. Deus tem chamado você para falar sobre fé para os teus familiares. Deus tem chamado você, meu irmão, para no meio dos seus amigos, ser aquele que tem a linguagem diferente. Você é aquele que fala de fé para todas as pessoas. E essa igreja nessa cidade, ela tem uma linguagem de fé. A fé, ela não fala o contrário daquilo que Deus já disse. Fé, a linguagem da fé não fala o contrário daquilo que Deus já disse. A linguagem da fé afirma aquilo que já está escrito. A linguagem da fé vai afirmar. Ninguém falando uma linguagem da fé vai falar algo diferente daquilo que é a minha identidade. Se alguém está falando aquilo que não é a minha identidade, essa linguagem não é da fé. Porque a linguagem da fé vai afirmar aquilo que Deus já disse sobre mim. A linguagem da fé vai afirmar aquilo que Deus já disse sobre a situação. A linguagem da fé vai afirmar a palavra de Deus na minha vida. A linguagem da fé afirma, ela concorda com a palavra de Deus. Essa é a verdadeira linguagem do Filho de Deus. Ela afirma. Aplique a linguagem da fé no seu casamento, aplique a linguagem da fé na sua saúde, aplique a linguagem da fé, irmão, no seu ministério, aplique a linguagem da fé na sua família, aplique a linguagem da fé no seu trabalho, porque é a linguagem da fé que vai determinar o que vai acontecer na sua vida. A linguagem de Deus é uma linguagem criadora. Aquele que cria também mantém o que ele cria. Então eu e você temos a mesma natureza de Deus. A nossa linguagem de fé pode mudar o ambiente na nossa casa. E quando nós aplicamos a linguagem de fé no nosso lar, nós mudamos o ambiente, nós também temos o poder para manter o ambiente transformado na nossa casa, que é a mesma natureza de Deus. Você pode chegar em casa hoje e aplicar a linguagem da fé na sua casa. Aplicar a linguagem da fé na vida dos seus filhos. Não muda a identidade de ninguém. Você tem que falar o que a pessoa é em Cristo. Mesmo que você esteja furioso com ela, bravo com ela, você tem que falar o que ela é em Cristo. A linguagem faz você viver realmente a realidade espiritual que Deus colocou na tua vida. Você vive o seu dia sob a verdade de Deus e não sob a verdade do mundo. Você vive o seu dia sobre a realidade da palavra e não sobre a realidade do mundo.
fé, ela não fala como se não tivesse acontecido. A fé, ela confessa. A fé confessa, está feito. Eu creio. É desse jeito. Deus chamou você para agir como filho, para falar como filho. É ver uma realidade que transcende a circunstância. A linguagem da fé, ela fala o que Deus está fazendo e não o que está acontecendo. A linguagem da fé fala aquilo que Deus está operando, aleluia, a maneira de Deus, do jeito de Deus, o que Deus está fazendo na minha casa. Essa é a linguagem da fé. É ver Deus em toda situação, sendo aquele que é o soberano. E as pessoas têm uma palavra e uma opinião de cada assunto. E é bom, isso é natural e é humano. Mas a palavra de Deus está na boca dos filhos de Deus. Não é enganar a si mesmo ou tapar os olhos para a situação. É crer que tudo está bem porque Deus está em tudo.